na sociedade, nós não tivemos uma boa educação de base, nós estamos quase condenados para o fracasso. Sejam todos bem-vindos ao MSP Podcast, o podcast do homem, onde nós falamos de moda, saúde, finança e autoaperfeiçoamento masculino. Sejam todos bem-vindos ao MSP Podcast. Hoje nós vamos debater mais o tema e vamos refletir sobre um assunto, uma decisão que eu tomei da minha vida que mudou completamente o destino, o rumo da minha vida e que eu gostaria de partilhar com todos vocês e sugerir algumas coisas para os jovens que vão entrar agora na faculdade, os jovens que estão a começar agora a sua jornada de autoaperfeiçoamento, os jovens que desejam prosseguir e evoluir acerca deste assunto, tá bem? Eu vou deixar a minha opinião, o meu feedback. O tema do podcast de hoje é como o Erasmo Mais mudou a minha vida. Ok? Eu vou vos contar toda a minha experiência, todas as minhas andanças no programa Erasmo Mais. Eu fiz dois. Eu fiz dois Erasmus. Um eu fiz quando eu estava no 12º, onde eu fiz o Erasmo no país. Eu fui para Malta. Naquele Erasmo eu não tive muita noção daquilo que eu estava a fazer, porque eu fui trabalhar, tá bem? Foi diferente, foi o Erasmo, foram aquelas oportunidades que aparecem 1 em 1 milhão para ti. Tu sendo bom aluno, tu tinhas a possibilidade, a escola estava a oferecer a possibilidade de tu fazeres o Erasmo, os melhores alunos de cada curso irem fazer o Erasmo, ok? E eu depois concorri, tu tinhas que ter uma média, eu concorri e, claro, na altura eu era bom aluno. Na altura eu era bom aluno, estudei e concorri, aceitaram e eu fui fazer o Erasmo em Malta. Na altura eu estava a fazer o curso técnico de eletrotecnia, tá bem? Eu fiz o curso técnico de eletrotecnia, trabalhei na área da parte da eletricidade, mais a canalização no meu primeiro Erasmo. Foi uma experiência muito boa, vindo já que eu já sou uma pessoa que estou sempre à procura de coisas para melhoria contínua, de assuntos, de desafios. E não foi uma coisa que me chocou muito, porque eu já estava longe de casa, na mesma. Eu sou de Santo Tomé e vim para Portugal, estava a estudar. Então ir para Malta não era uma coisa que ia mudar muito a minha vida. E como fui também, nós fomos um grupo de colegas e amigos, teve todo mais uma confraternização, são pessoas que tu já conhecias na tua escola, pessoas que tu lidavas com ele ao longo do curso. Foi bom, foi a minha primeira experiência de Erasmo. Aquela experiência foi boa porque eu comecei a ter noção do que é trabalho duro, principalmente. Por quê? Porque aqui em Portugal as pessoas são preguiçosas, são laser. Não é preguiçosas, como eu digo preguiçosas, não é porque as pessoas são preguiçosas. A sociedade ou a cultura em si é de aproximação de tu trabalhas pouco e recebes mais. Então, no meu primeiro Erasmo, eu tive que entrar no trabalho às 6. E eu tive que entrar no trabalho às 6. Aquilo foi daquelas coisas que doeu. Mas depois de passar a primeira, segunda semana, começou a valer a pena porque eu entrava às 6 e saía às 15. Isto que era beleza. Por quê? Porque Malta é uma pequena ilha na Europa, perto de Itália, para aquelas pessoas que não sabem, e tem um clima tropical, tá bem? No verão lá, aquilo é maravilhoso. Como eu sou de um país onde nós priorizamos e valorizamos praia e bom clima, aquilo foi uma combinação perfeita para mim, onde eu tinha praias perto de casa, para mim, a qualquer hora, sempre que eu saía de trabalho ia dar um mergulho na praia. O clima, as pessoas, lá tinha várias culturas e as pessoas eram acolhedoras. O meu patrão super excelente, o filho do meu patrão 7 estrelas. Lá é que eu comecei a ter uma visão do mundo, o que as outras pessoas estão a fazer, o que as outras pessoas possuem relativamente a finanças pessoais, porque o meu patrão tinha um Range Rover e o filho do meu patrão é que geria aquilo e nós íamos para a balada no final de semana. Tinha um lugar lá chamado, já não sei o nome, Paceville, e já não sei o nome. Onde nós íamos, onde tinham bares, é uma rua onde tinha só bares e shots, diversas nacionalidades, diversas
diversas coisas e era muito bom. A noite lá era tremenda. E lá onde também eu experimentei outras coisas, né? Outras bebidas mais fortes, por exemplo, como no caso do absinto. Lá tinha um absinto que tinha 80% de álcool, coisa do gênero. E não só, como eu estava a dizer, o Erasmo é algo para tu desenvolveres. São experiências que transformam a tua vida por completo. Tá bem? Este foi o meu primeiro Erasmo que eu fiz no 12º ano. No final do 12º ano, fiz o verão todo lá, 3 meses a trabalhar. Eu recebia dinheiro do Erasmo para pagar as despesas, isso, mas não dava para grande coisa, dava para pagar as despesas e manter o nível normal e ir para a noite de vez em quando e dava para curtir. Uma das coisas também que levou muito as minhas finanças lá no Erasmo a água, porque a água do país não era boa, nós tínhamos que comprar água e a água lá era muito cara e toda semana tínhamos que comprar água e isso acabou por influenciar muito a minha vida lá em Erasmo. Mas sim, mas foi a minha primeira experiência de como um aluno que estava no exterior a fazer o Erasmo. O meu segundo Erasmo, eu já estava mais maduro, eu já estava mais consciente das coisas, eu já tinha planeado tomar essa decisão ao longo desde o primeiro ano do curso com um colega, conjuntamente com um colega meu do curso que eu estava a fazer engenharia eletrotécnica. Para aquelas pessoas que não sabem, eu sou engenheiro eletrotécnico. O meu segundo Erasmo eu fiz no terceiro ano do curso, ok? No terceiro ano do curso de engenharia. E eu fiz o Erasmo, eu fui para a Polónia, eu fiquei na Szczecin. Se eu falar em português fica estranho. Em pronúncia deles é Szczecin, onde eu fiquei, a cidade onde eu fiquei, conjuntamente com as outras pessoas, com o meu colega de quarto, que era um português, que era um colega da faculdade. Depois nós ficamos num dormitório, né? No alojamento dos estudantes. Pagavas a mensalidade, tinhas acesso a casa, lavandaria e isso. Depois comida, tinhas que ir para o supermercado e comprar as tuas comidas, as tuas coisas, no caso. Sim, foi esta experiência aqui que mudou o rumo da minha vida. A primeira foi o piscar dos olhos. A segunda é que eu cheguei a Portugal completamente louco, completamente fora de si, completamente outra pessoa. Foi o meu segundo Erasmo em Szczecin, a Polónia, porque naquele Erasmo, as pessoas que eu estava a lidar com ele já estavam num nível intelectual, financeiro, completamente fora do normal. Eu não tenho família rica. Eu sou um aluno da classe média que sacrificou e lutou. Eu sempre estudei com bolsa. Aluno bolseiro é o que é. Tu sempre tinhas para pagar o mínimo. E sempre fiz o máximo que eu podia fazer para não perder a bolsa. Por isso é que eu não estava numa posição de competir com muitos dos meus colegas que tinham pais e famílias que tinham capital. Andaram lá a esbanjar e gastar. E isso foi muito bom para mim porque aquilo abriu a minha mente. Como tinha alunos que tinham dinheiro, como também tinha alunos que não tinham dinheiro, tá bem? Eu estava lá no meio, na média. Por quê? Tu naquele Erasmo, é mais Erasmo de faculdade, né? Intelectual, pessoal que está lá são pessoas mais inteligentes, têm um nível académico acima da média, são de famílias boas. A primeira coisa que eu notei é que na sociedade nós não tivemos uma boa educação de base, nós estamos quase condenados para o fracasso. Quase. Eu não estou a dizer que nós estamos condenados, podemos mudar. Mas é mais difícil para alguém que não tenha uma educação caseira, uma família estável e para competir com aquelas pessoas que já têm uma família estável. Também é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque no Erasmo eu lidei com pessoas de todo o mundo. Eram italianos, eram gregos, espanhóis, turcos, Estados Unidos, Turquia, pessoas da Turquia, pessoas da Eslováquia, né? Rússia. Era completamente louco aquilo. Pessoas de todo o mundo. Outra das coisas também que me ajudou foi desenvolver o meu inglês. O Erasmo todo era em inglês também. Para aquelas pessoas que desejam fazer Erasmo, principalmente que entrar na faculdade agora, tem que estudar inglês, tem que ir porque as cadeiras todas vão ser em inglês.
Isso mudou completamente a minha vida. O primeiro também que eu fiz também era em inglês, mas eu era medíocre em inglês. Zero à esquerda. Eu fui porque eu era melhor aluno e gosto de aventura. Porque o meu inglês era básico. Básico não, péssimo. Eu não sabia falar, não sabia comunicar. Não é agora que eu consigo. Não é agora que eu consigo falar, comunicar, expressar aquilo que eu estou a pensar, mesmo em inglês. Porque as pessoas que estavam à minha volta eram completamente diferentes. As pessoas pronunciavam, falavam bem em inglês, mas não era a sua primeira língua. E eu achava, eu não sou mais burro. Eu sou um aluno inteligente. Sempre estudei com bolsa, porque aluno bolseiro tem que ter boa nota para safar, senão está fedido. Sempre fiz todas as cadeiras. Pá, alguma coisa que não está a se encaixar aqui comigo. Por que eu não estou a conseguir competir com essas pessoas? É isso que começou a vir para a minha mente. E isso eu comecei a questionar muito a minha origem, questionar muito as coisas que eu fui aprendendo, as minhas experiências, questionar muito a minha educação relativamente com a educação das outras pessoas que estavam no Erasmo, porque tinha um colega meu amigo chamado Thomas, alemão, que não tem nada a ver. Alemão não tem nada a ver com a mente do português, porque, querendo ou não, eu estudei aqui em Portugal a minha educação, principalmente da parte mais onde eu já estava tinha mais noção da vida, foi aqui em Portugal. E com certeza eu assimilei todos os defeitos e vantagens dos portugueses, né? Isso é normal, tu estás inserido numa sociedade, tu tens tendência em adquirir hábitos bons e hábitos maus da sociedade em que tu estás inserida, ok? E lá eu pude entrar em contato com pessoas de outra sociedade, pessoas que pensam completamente diferente, pessoas que agem completamente diferente. Por isso que quando eu cheguei a Portugal, muitos dos meus colegas pessoalmente da malta da comunidade africana, achavam que eu estava louco. Alguns chamam de maluco, mas não é porque eles não tiveram exposto àquele ambiente. Eles não têm noção do que é capaz, como que as outras pessoas veem o mundo. Uma coisa tu vês com os teus olhos e uma coisa tu conseguires as outras pessoas te colocar. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Uma coisa tu estás a ver, tu tens problema de visão. Tu estás a ver um objeto, tens problema de visão deturpado, com distorção. E depois uma coisa é tu ires para a consulta e te colocarem um óculos na cara. Parece coisa que o teu olho ficou limpo. Tu começas a ver as coisas, começas a agir, comportar de forma diferente que tu próprio não sabia. Começas a ser exposto a coisas que tu não sabias que existia, coisas novas, coisas magníficas e isso foi isso que aconteceu comigo no meu segundo Erasmo. Fiz amizades magníficas, pessoas incríveis, pessoas que vão ficar para sempre na minha vida. Agora eu tenho um alojamento em quase todo o país, em toda a Europa, à vontade. Se eu quiser viajar hoje, eu tenho onde ficar, porque eu fiz amizades, pessoas que vão ficar para o resto da vida. Tá vendo? Pessoas que vão, com certeza no futuro, irão estar numa posição completamente diferente e poderão me ajudar ao longo de se um dia eu precisar de algum favor. É isso que eu estou a tentar vos dizer. E eu desenvolvi muito em inglês, porque depois de eu voltar eu fiquei obcecado com a língua. Eu comecei a pesquisar, a estudar, a ouvir, devorar livros, podcast, informação, tudo que tiver ao meu alcance em inglês. Eu parei de pesquisar coisas a português. Eu parei de pesquisar coisas a português. Parei de pensar a português. E comecei a pensar em inglês. Uma das coisas, houve uma conversa que nós tínhamos muita união. Às vezes saíamos, viajamos muito pela Europa. Fazíamos tour. Por exemplo, eu fui para a Hungria, para Budapeste, eu fui para a Alemanha, eu fui para... outros meus colegas foram para a República Checa, não fui por causa de algumas coisas. Eu vim para Portugal novamente, depois regressei, tá bem? Porque a moeda, na altura, quando eu fiz a moeda da Polónia, é zloty. E em zloty, tu tens euro, em zloty, eu acho que €1 na altura valia 4 zloty. Se tu tinhas 10 euros, tu já tinhas quase
um quarto de valor acima da moeda que tu tinhas. Então, era esta a vantagem de ser aluno europeu, de ser aluno que via da Europa para a Polónia. A alimentação é barata. Eu não vou mentir, aquilo nós comíamos bem e comíamos bem. E as pessoas lá têm hábitos saudáveis. As pessoas lá comem bem. Comem bem. Não é como aqui em Portugal as pessoas são gordas e coisas do gênero. Lá em Polónia tu não vês uma pessoa gorda. Principalmente homens e raparigas todas lindas, todas torneadas e loiras, olhos azuis. Tu perdes lá uma beleza uma atrás da outra. Aquilo houve uma vez que nós tínhamos uma conversa conjuntamente com uma minha colega da Turquia. Ela também não tinha muito poder financeiro, tá bem? Mas a mente dela estava no outro patamar relativamente a muitos dos meus colegas que foi ao Erasmo. Eu acho que ela foi a pessoa que mais tocou e mudou a minha vida depois daquela conversa que eu tive com ela. Que foi o seguinte, vou beber um pouco de água aqui para nós, depois continuamos a conversa. Nós começamos a conversar e a partilhar a experiência, a falar um pouco da sua vida, da sua origem. Ela fez uma pergunta, ela perguntou-me, qual é o teu plano para o futuro? Plano para o futuro? Eu não tenho plano para o futuro. Tu não tens plano para o futuro? Por quê? Ninguém me ensinou a fazer planos para o futuro. Depois daquela conversa com ela detalhou para mim os seus movimentos daqui a 10 anos, como se ela já estivesse a viver aquilo. Eu fiquei sem dormir durante uma semana, a pensar, a raciocinar, porque nunca ninguém tinha feito semelhante pergunta. Vem de uma terra, né? Leve, um dia de cada vez. Ninguém faz plano para o futuro, é para um dia de cada vez. E desde lá eu tornei muito calculista. Depois um dia eu irei fazer um vídeo para vocês. Tudo que acontece na minha vida é calculado. Eu sei que às vezes é mau, às vezes é bom, mas é a pessoa que eu sou agora. Eu sou muito calculista. Eu não dou um passo sem planear, sem nada. Esquece, está tudo planeado. Tudo que vocês veem acontecer, tudo que está a acontecer, por exemplo, agora no canal e essas coisas, isso tudo está planeado. Não acha que eu virei de noite para o dia e estou a fazer essas coisas? Isso tudo está calculado. Olha aqui. Olha. Conseguem ver o jornal? O canal todo está aqui. Antes de eu colocar, der um passo, está aqui todo o canal. Por isso é que eu vou a dizer. Ela detalhou para mim todo o plano, todas as ações, até filho, até marido, até dinheiro, até país. Aquilo foi destruição da minha mente. Ela destruiu a minha mente por completo. Ela quebrou todo o tabu que eu tinha relativamente à pessoa que eu sou. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a executar coisas que eu agora olhando, vejo para trás, acho que eu nunca sonhei um dia eu, Marionel, iria fazer isso. Iria conquistar isso, iria fazer isso, iria ser essa pessoa, iria conquistar, fazer, planear. Ela colocou uma pedra na minha mente que depois eu comecei a pesquisar constantemente. Eu comecei a ir atrás de conhecimento, porque eu disse, a única coisa que diferencia eu e ela, na altura, né, ela mesmo lá no Erasmo, tinha mais dinheiro no Erasmo do que ela, mas a forma que ela está pensando não é normal. Uma pessoa mais nova do que eu, a pensar certas coisas, a viver certas coisas. Eu disse, existem mais coisas boas no mundo. Eu tenho que ir atrás de coisas boas no mundo. Eu comecei a viver e ir atrás de coisas boas no mundo. Pessoas que conformam com aquilo que têm, entram no conformismo. Portugueses são muito assim, são muito conformados. E eu também estava já a entrar nessa mente dos portugueses. E eu vejo que isso é um erro. Tu não podes estar na zona de conforto. E ultimamente o que tem acontecido comigo, por exemplo, eu vou também vos dizer. Esses dias a minha vida já está toda automatizada, tá bem? Eu automatizei tudo, já tem coisas que eu faço, coisas que eu não faço, mas esses dias eu comecei a sentir um pouco desmotivado. Não é desmotivado, porque eu automatizei tudo. Aquilo que era difícil para fazer agora é fácil, porque eu tirei tempo, pesquisei, coloquei tudo em piloto automático. Por exemplo, ir treinar, levantar às 6 da manhã e caminhar para mim, treinar. Agora já não penso, eu faço. Por exemplo, levantar e trabalhar, voltar.
eu não penso, eu faço. Depois eu estava a perder a minha parte criativa. Então o que é que eu fiz? Eu disse, epá, estive a conversar com as pessoas que eu sempre converso, partilhei essas ideias, porque é sempre bom. Tenho que procurar algo novo para fazer, senão eu estou lixado, tá bem? Porque a minha vida começou a ser monótona demais. Eu comecei a entrar na zona de conforto, então eu tenho que ir à procura de coisas diferentes para fazer. É isso que vocês têm que estar sempre à procura de coisas novas. Quando tu dominares um skill, uma habilidade ou uma coisa, tu tens que procurar uma outra habilidade para tu dominar, senão tu vais entrar no conformismo, entrar na zona de conforto e isso não é nada bom. Vais começar a te sentir menos desmotivado, começar a fazer essas coisas. Então eu tive que começar a gravar podcast novamente para ver se eu libero a minha criatividade e inventar qualquer coisa, começar a usar câmera e vídeo, áudio, vídeo, podcast, em vez de gravar só áudio. Tive que dinamizar e fazer qualquer coisa diferente porque eu já estava a ficar, a vida já estava a ficar chata. Por isso é que muitos homens, eles são normais, porque depois do trabalho é estressante. Depois do trabalho vocês não têm mais nada. Vocês não fazem nada. Vocês têm uma vida monótona e chata. Vocês têm que inventar e criar coisas novas fora do trabalho. Inventar algum hobby ou qualquer coisa diferente. Por isso que eu estava a vos dizer que o segundo Erasmus mudou completamente a minha vida e eu recomendo. Eu recomendo as pessoas que têm possibilidade, as pessoas que, os alunos que falam inglês, os alunos que querem evoluir, querem experimentar, viajar, conhecer pessoas novas, não só fazer networking, estar exposto às outras coisas, principalmente alunos portugueses que crescem aqui e não saem do país, mesmo na Europa. Quem viajar na Europa é barato, então, mesmo assim o pessoal não viaja, então eu recomendo que vocês façam Erasmus. Quem tiver possibilidade, façam Erasmus. Eu estou a pensar, por exemplo, o meu irmão mais novo agora tem plano de entrar na faculdade. Eu já lhe disse, se tu queres fazer Erasmus, já planeia, foca em inglês e vai fazer, porque é muito bom. Tu vens uma pessoa completamente diferente. E eu sou grato todos os dias por ter tido esta oportunidade, por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas ao longo da minha vida, naquele Erasmus, e por estar exposto a esse tipo de conhecimento. E por isso é que eu partilho aqui com todos vocês toda essa informação, todo esse conhecimento. E conto que vocês subscrevam e partilhem esse tipo de conhecimento para que possa atingir mais número de pessoas. Venham fazer parte desta comunidade, que eu sei que é pequena, mas com certeza futuramente nós iremos crescer e tornar uma comunidade muito grande. Então venha agora fazer parte enquanto a comunidade está baixa, onde eu consigo responder todos os comentários, consigo responder todas as mensagens, porque depois da comunidade ficar grande, isso já vai ser impossível conseguir interagir convosco diretamente. Mas não esqueçam de subscrever e partilhar e venham fazer parte desta comunidade e que se vocês tiverem a oportunidade de fazer o Erasmus, façam, tá bem? Este é o meu conselho para todos os jovens que estão a entrar na faculdade. Depois também irei trazer alguns vídeos novos, porque eu sei que está a vir a época de inscrição para exames e coisa de género, para aqueles alunos que estão agora nessa jornada, ok? Let's go!